Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Barato Total Podcast, aqui no canal do Sulancast TV, todas as terças-feiras, às 20 horas, recebendo um convidado muito mais que especial para falarmos sobre arte, sobre cultura. E o nosso convidado de hoje é um amigo, um parceiro, colega de trabalho, o grande professor José Alves. José, valeu por ter aceitado esse convite e estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, né, Alex? Boa noite, né, para você e para todos que estão, né, acompanhando aí, né, mais uma edição do Barato Total Podcast, né, uma coisa que nasceu ali nos corredores da escola, né, e que hoje a gente vê que valeu a pena o incentivo e que, assim, acho que tem feito uma diferença para quem acompanha, né, saber cada história. Eu acompanho sempre que eu posso e vejo ali as figuras que têm passado por aqui, né, trazendo cada um dentro da sua área, né, da cultura, a arte, o esporte, né. Inclusive um abraço para Carlinhos Balbino, né, grande professor Carlinhos. E assim, o Barato Total tem feito uma diferença enorme para a gente acompanhar e até assim, aprender mais, né? Aquela coisa, o professor ele sempre busca aprender mais. E o Barato Total tem feito isso para a gente, desde essa parte, né, da cultura, né, aquele que já está enraizado, né, na nossa cidade, na nossa região, até essa outra parte também, muita coisa que eu tenho aprendido ouvindo, né, cada episódio do Barato Total Podcast. Eu que agradeço aí o convite. Muito bem, Zé. Muito obrigado por ter aceitado e vamos conversar aqui, mas antes da gente iniciar esse bate-papo, chamar os nossos parceiros, 2 minutinhos e a gente já está de volta. No Instituto Albert Einstein, o cuidado começa no olhar que recebe, no sorriso que acolhe, na certeza de que ninguém caminha sozinho. No IAE, cada conquista é celebrada como se fosse nossa. Um trabalho em conjunto, passo a passo, que vira história, memória e futuro. IAE, onde a educação é afeto, é vínculo, é família. Rafa Burger, um show de sabor em cada mordida. Seja bem-vindo a Toque Secreto. Aqui tudo nasce do zero. Criamos, cortamos e costuramos cada peça com cuidado. E é por isso que nossas lingeries se destacam no atacado. Trabalhamos com uma grade completa, do P ao plus size, e com a cartela que seus clientes vão amar. Quer aumentar o faturamento da sua loja? Fale com a gente agora e leve o melhor da moda íntima direto da fábrica para o seu negócio. Muitas pessoas começam antes sem estratégia, fazendo publicações aleatórias e esperando resultados. O problema, marketing improvisado não gera vendas. Quando cada etapa é feita com método, o resultado aparece. Mais visibilidade, verdade e, claro, vendas. Esse é o momento de iniciar seu marketing com estratégia e resultados reais. Fale com a gente e planeje o sucesso da sua empresa. Muito bem, estamos de volta. Agora sim, professor José Alves, professor aqui da rede estadual, né? Do estado de Pernambuco, não é isso? Agora sim. Agora sim, conseguiu se efetivar. Ano passado? Isso, ano passado. Né? Tá em que escola? Hoje eu estou lecionando no Padre Zuzinha, né? Era em Padre Zuzinha, né? Uma escola que me acolheu com essa nova situação, né? Agora efetivo do estado de Pernambuco, né? Depois de quase 15 anos, né, na educação, trabalhando em cima de contratos, né, ou na rede privada também. E aí veio, né, o que eu posso dizer, a bênção, né, de passar no concurso e ser convocado para agora a gente ter um pouquinho mais de tranquilidade. Né? É muito importante isso para qualquer pessoa que, né, trilha esse caminho. Chegar ao momento de ser efetivado é muito importante. Então, hoje eu estou, né, lecionando no Padre Zuzinha, né, um horário integral, das 2 às 9,
né? Assim, é muito bom, muito gratificante. Mas já teve passagem por várias outras escolas aqui, né? Ah, muitas escolas. Eu brinco muito, né, com os alunos, né? Principalmente que a gente está lá no ensino médio e rever alguns que estiveram com a gente lá no ensino fundamental, nas outras escolas de um município, né? Eu trabalhei 4 anos no município. Nesses 4 anos foram 11 escolas, né? Eu não vou aqui trazer o nome de todas, porque demora muito, mas município foram 11 escolas. E trabalhei pelo Estado. Eu já tinha trabalhado antes, foram 11 anos na escola Dr. Adilson, depois mais 2 anos na escola Maria Lúcia, e agora pelo Estado no Erém Padre Zuzinha. Mas tive também algumas experiências na rede privada, que também nos ajuda muito, assim, a questão de conhecer um público diferente da rede pública. A gente sabe que a dinâmica é outra, né? E eu trabalhei, né? Recentemente, a gente teve o encerramento do vínculo lá no IAE, instituição que você trabalha, né? Foi onde a gente passou mais tempo, né? Sim. Trabalhando juntos. E também, né? É uma escola que eu acho que quase que dispensa comentários, porque me ajudou muito, me fez crescer muito também como pessoa, nas ideias. Foi ali um período de transição, foi logo depois da pandemia, e a gente estava meio preocupado, meio perdido, sem saber o que fazer, e aí veio a oportunidade lá no IAE, né? Socorro, Lúcia, na época a coordenadora Cida, né, deram essa oportunidade para a gente, e a gente ficou lá durante esse tempo e me fez crescer muito. E também passei em outras instituições privadas. E no presídio também, né? Na extensão, né? Durante o período que eu trabalhei lá na escola Dr. Adilson Bezerra, né, foram 5 dos 11 anos, né, eu estive integrando a equipe de professores lá no anexo do presídio daqui de Santa Cruz, né? É uma experiência também muito forte. Como Acho é, que, como é trabalhar dentro do sistema, assim? a princípio, a atenção, né? Não tem como você chegar e dizer, não, tá tudo bem, tá de boa. Não tá. Você vai tenso os primeiros dias. Sempre você tem aquela tensão, aquela preocupação. Eu estou em um ambiente mais difícil e tal. Mas a experiência depois, né? Aí foram 5 anos, né? No final, quando eu saí, ficou aquele gostinho, né? De quero mais. Porque a educação na rede prisional, ela é bem diferenciada, né? As salas, elas têm um pouquinho mais como é que eu posso dizer, de incentivo para o estudo. Cada um que está ali, cada aluno, é sempre importante, a gente sempre deixa isso muito claro. A gente está ensinando, por mais que a sociedade diga, você está ensinando a bandido. Não, a gente está ensinando a alunos. Na escola, são alunos. Independente se é a escola é na rua, se é a escola é no presídio, a gente né, trabalha com a educação, trabalha com alunos. Mas a gente sabe da realidade e nunca foi um problema para a gente, porque a forma como a gente encarou, né, esse trabalho, né, com respeito, né, sabendo que ali, acima de tudo, existem pessoas, né, seres humanos que cometeram erros, né? Alguns que vão persistir no erro, outros que não, outros que querem de fato uma mudança, né, naquele estilo de vida que vinham levando, e por isso muitas vezes procura a educação como refúgio, né? A educação na rede prisional, ela é muito desafiadora por isso, porque é um lugar que a gente tem esse desafio diário de ajudar não somente na questão do conhecimento, mas também eu acho que faz parte a gente trazer um incentivo para que aquelas pessoas que estão ali na nossa sala de aula, elas queiram, né, no momento que vier a liberdade, sair dali com outra mentalidade. E eu acredito que a gente conseguiu. Foram, né, nesses 5 anos,
3 anos, eu fiquei na parte de coordenação da escola, do anexo, e assim, as oportunidades que a gente tinha de conversar, de incentivar uns projetos. Cara, a gente fez projetos muito bacanas lá, né? Tem alguns que a gente não pode estar mencionando muito aqui, né? Mas a gente fez projetos que geraram, eu entendo assim, geraram frutos. Cara, eu trabalhei uma turma eu dava aula de geografia e de sociologia também lá, né? Na área de humanas, a gente trabalhava as 4 disciplinas, né? E em uma das oportunidades, a gente ia fazer um trabalho de finalização do ensino fundamental. Eu lembro como se fosse hoje, veio uma equipe do Recife para avaliar o trabalho. E todos os trabalhos foram muito bem avaliados. Cara, ó, de tudo que você pensar. O meu projeto que eu orientei, né, eram 5 alunos que eu estava orientando, e eles fizeram um trabalho voltado para a literatura de cordel. E o final foi como dizer, um produto final, né, físico, uma literatura de cordel que eles fizeram lá, falando das gírias que usa dentro da unidade, falando também da questão de como funciona, o que pode, o que não pode, né? Então, assim, o material que ficou, que é o que a gente guarda, né? Até hoje eu tenho ele, né, guardadinho comigo, porque isso me traz uma certeza. A gente está no caminho certo. Eu sempre acreditei nisso. O caminho é a educação. Eu venci por isso, né? Eu cheguei, né? Algumas pessoas podem dizer que não foi muito longe, não. Mas eu fui. Eu estou longe de onde eu estava. E foi através da educação. Então, o caminho é esse mesmo. Para além da sua atuação como professor, você também teve uma atuação como conselheiro, né? Isso, né? Durante alguns anos, né, a gente teve uma participação como conselheiro tutelar. Eu participei de 3 pleitos, né, 3 eleições, e foram 2008, 2011 e 2014. Né? Na primeira oportunidade, eu fiquei na primeira suplência e atuei, né, os 3 anos, que antes os mandatos eram de 3 anos, atuei praticamente os 3, né? Por conta que sempre há, né, essas situações em que um dos eleitos é da base do governo e aí puxa para uma secretaria, tal, acaba até para dar uma visibilidade, enfim, acontece muito isso dentro do Conselho Tutelar. E aí eu atuei os 3 anos quase completos. Um mês ou outro foi que eu fiquei de fora. Na suplência a gente assumia quando alguém saía de férias, ou enfim. Mas aí na segunda eu fiquei na terceira suplência. Eu me lembro que no segundo pleito, que foi de 2011, que foi até 2014, acho que todos os anos eu estava ali. Foi quando eu entrei na educação também, né? Foi quando eu ingressei na educação. E aí, todos os anos eu estava ali, pelo menos 5 meses, que é quando os conselheiros tiravam férias, eu estava atuando. Mas sempre participava dos eventos, né, das conversas, estava presente também junto com o Conselho de Direito, que é um órgão que tem participação do município, né, da prefeitura, pessoas da prefeitura, representantes, e tem representantes da sociedade civil. E eu sempre estava ali presente das reuniões, né, das decisões, que era para poder também, quando eu fosse estar atuando no Conselho Tutelar, eu estar por dentro dos assuntos. Então, foram diversas formações aqui, Recife, Caruaru, né? A gente chegou a fazer formação, acho que 1 ou 2 lá para o Sertão, né? Juntar a turma dos conselheiros, e eu, como estava na suplência, sempre estava participando, porque isso também contribui até para o meu dia a dia em sala de aula. Eu estava aprendendo a ser professor na sala de aula, que a gente estuda, mas o estudo é muita teoria, né, Alex? Sim. Aí a prática é o que nos ensina a ser professor, é o que vai determinar o nosso perfil, a nossa
nosso método de trabalho é a prática. E aí a participação no conselho me ajudou muito, principalmente por conta que muitas pessoas viam o trabalho do conselheiro tutelar e o trabalho do professor como sendo antagônicos. E eu, né, sempre mostrando, dentro do conselho, quando eu estava lá, e quando eu estava na escola, para os meus colegas professores, que não. Que esse trabalho tinha que ser de parceria. Porque se houvesse a parceria, apesar das divergências de pensamento, mas se houvesse a parceria, a coisa fluiria com muito mais tranquilidade. Então, assim, nesse período que eu estive, né, até final, né, no terceiro pleito, eu fiquei mais distante, né, foi uma escada decrescente, né, os meus votos, né, lembro como se fosse hoje, foram 566, depois 465 e depois 370 alguma coisa, não lembro exatamente não. Então foi uma escada decrescente, então eu vi, não dá mais para mim na eleição próxima, não lembro se foi 17? Não, porque aí houve a mudança, eu não lembro se teve uma em 16, que era a eleição geral, ou se o conselho passou 5 anos e aí teve outra eleição depois em 19. Não lembro exatamente não, mas foi alguma coisa assim, porque aí depois os mandatos passaram a ser, não, de 5 não, de 4 anos, acho que é 5 ou 4 anos, não lembro bem agora não. Mas aí eu vi que estava no tempo também. Estava dando certo na educação, né? Eu já estava no Estado, né? Tinha uma escola particular, trabalhava numa escola particular e estava no Estado também. Aí eu vi que era o momento já de encerrar por ali, não porque eu não acreditasse, deixei de acreditar, não, sempre vou acreditar no trabalho do conselheiro tutelar, eu achei ele muito importante. Eu sei o que eu vivi dentro do conselho tutelar, sei o que os meus colegas passam hoje, né? Apesar de não estar tão ligado a eles, mas aí tem pessoas, né, do meu convívio fora do conselho tutelar que eu converso muito sobre isso e sei a importância desse órgão para qualquer cidade. Hoje, Santa Cruz tem 2 conselhos tutelares, né? Tem a ala norte, tem a ala norte e sul, e eu ainda acho pouco para atender a demanda que nossa cidade tem, né? Por questões de números mesmo, que só vai ter esses 2 conselhos, por enquanto. Mas é de suprema importância o trabalho do conselho tutelar. E não pensa em voltar hoje? A disputar um novo pleito? Hoje não, porque como eu te falei, eu estou muito satisfeito na sala de aula, né? A sala de aula veio para mim, não foi como um objetivo de vida, não. Eu não fui um bom aluno, principalmente no ensino médio, né? Tem um histórico aí de desistências e tal. Quando eu converso com ex-professores, aí os caras dizem, como é que tu chegasse aqui? Viesse para aqui como? Quem foi que te trouxe das costas? Porque tinha que trazer nas costas, porque tu não queria nada. E assim, mas a verdade é que a educação chegou para mim numa situação muito, como é que eu posso dizer, imprevisível. Eu comecei meu curso superior na UFCG, no curso de Ciências Sociais. O curso de Ciências Sociais, ele, pelo menos lá na UFCG, ele daria uma abrangência e eu poderia escolher, no decorrer do curso, a área que eu iria seguir. E aí nós tínhamos licenciatura em Sociologia e tinha bacharelado em Sociologia, Antropologia e Ciências Políticas, que era essa a minha primeira escolha. Eu sempre gostei muito de assuntos políticos, né? Hoje bastante decepcionado com alguns representantes, mas enfim, né? Mas eu sempre gostei muito da área política. E aí o meu interesse, quando eu vi a grade, quando eu resolvi fazer o vestibular na UFCG, eu digo, não, eu quero esse curso aqui porque eu vou estudar política.
E aí, quando assim que eu comecei o curso, um colega de viagem, né, em Campina Grande, um colega de viagem disse: José, olha, uma professora lá da escola que eu trabalho vai precisar se ausentar por 15 dias. Tu não queria, não? Eu digo: oxe, tá aí doido, hein? Eu não sou professor, não, menino. Aí, pá, pô, bora. É a tua área, pô. Tu não é de humanas, né? Eu digo: não, mas minha área é outra, pô, não é isso não. Mas peraí, como é lá o trabalho? Aí, fui conversando com ele no carro. Aí ele disse: vai lá na escola para tu ver como é. Era, na época, alternativo, colégio de curso alternativo. Era uma escola pequena, né, privada, mas pequena, que funcionava no Santa Teresa, né? E quando eu cheguei lá, aí a diretora olhou para mim e disse, chamou o professor, né, o professor veio me apresentar, né, o professor Gleison Lima. E aí, quando ele veio me apresentar, ele disse: olha, o rapaz que eu falei, esse aqui. Ah, esse aí é o professor de geografia. Eu digo: não, eu acho que teve um engano aí. Eu já cheguei tremendo, cara. Eu não sou professor de geografia. Não, porque a professora vai precisar se ausentar, se você puder ficar com a gente aí. Eu digo: não, eu vou ficar pela experiência, mas assim, eu não sou professor, não. Aí fui explicar para ela a minha trajetória. Ela disse: mas você vai ficar? Eu digo: então, eu fico. Né? Os horários batiam com o que eu estava fazendo, minha ocupação, né, profissional na época, que eu estava fazendo lá, e eu digo: não, dá certo, eu consigo vir. Para substituir, a professora era uma questão de saúde com a família, aí viajou, e aí, quando ela viajou, completou os 15 dias, a diretora chegou para mim, eu digo: pronto, chegou o dia, né? A professora está voltando, ela disse: olha, eu vou lhe pedir um favorzão, para você permanecer com a gente, que a professora não vai voltar. A mãe dela acamou, tal, não sei o quê, e ela vai precisar ficar lá no sertão. Eu digo: mas rapaz, esse você não já está fazendo? Não está dando certo? E justamente nesse período estava chegando o dia do professor. Aí eu digo: não, tá bom, eu fico até o final do ano, se vocês encontrarem alguém mais capacitado, aí vocês, né, colocam no meu lugar, sem problema nenhum. E se não, eu fico até o final do ano, até abrir as janelas de negociações com os professores para vir trabalhar aqui. Quando foi no dia dos professores, aí os alunos de cada turma fizeram homenagem para os professores. E a turma que fez homenagem para mim, um bolinho e tal, em cada sala tinha lá. E aí me deram uma lembrança. Quando eu lembro da lembrança, meus olhos enchem de lágrimas. Era uma estatuetazinha, depois quebrou, eu guardo um pedaço dela lá em casa, na minha gaveta da mesinha, né? Estatuetazinha com o nome embaixo, professor, e um monte de livro assim. E o bonequinho, se eu tivesse cabelo, era a minha cara. Aí eu digo: cara, velho, será que eu sou professor? Na mesma semana, me veio, né? Eu já tinha contatos com a gestão lá da escola Dr. Adilson, e me veio a gestora e disse, na época, né? Ele disse assim: ô José, eu tô sabendo que tu tá ensinando. Tu é muito engraçado, tu não diz para mim não, né? Ó, tem uma professora que vai tirar uma licença aí, só 15 dias. Eu digo: eu conheço essa história de 15 dias. E aí eu queria que tu ficasse. Tu fica? Eu digo: fico, eu já estou lá, vou ficar aqui também. Professora, eu digo... Aí eu não procurei saber do que era, eu achei que era geografia. Eu digo: não, tranquilo. Eu digo: quais as turmas? Quinto e sexto. Eu digo: tranquilo, tem quinto e sexto lá, vai dar certo. Aí quando eu cheguei na sala, aí eu cheguei no dia de pegar o material, eu fui pegar o material de manhã e a aula era à tarde. Pegar o material para preparar alguma coisa e tal. Aí quando eu cheguei, aí eu peguei o livro, eu digo: esse livro aqui está em inglês, eu não entendo não. Não, a professora é de inglês. Eu digo: não, chame outra aí, eu não tenho condição da aula de inglês não, eu não aprendi, eu no máximo sei o verbo to be. Não, mas fique, a gente vai dar um suporte, tem umas atividades que já estão aqui impressas, é mais para a turma não ficar sem ninguém, e é a professora quem vai lhe pagar o salário. Tá bom, 15 dias, né? 15 dias. Aí, desses 15 dias, o doutor Adilson me abraçou, a professora voltou nos 15 dias, graças a Deus, porque eu já não aguentava mais levar a atividade impressa, o menino já não aguentava mais que eu não desse aula. Era Milene? Não, na época era... Depois que eu conheço ela por Branca, Graça. Ah, não conheço. Graça. Não. Porque tu estudou à noite, né? E ela era professora da tarde. Era Graça. O nome dela eu conheço ela por Branca.
né? E aí eu lembro que a turma, assim, bem tranquila, né? Um sexto ano, né? Você sabe como é a turma do sexto ano, né? Um menino bem tranquilo. Mas olhava para mim assim, e acho que eles pensavam, esse cara não é professor, não. Esse cara deve estar ajudando aí, mas não é professor, não. Mas aí, depois que ela saiu, a gestora pediu, né, que eu ficasse auxiliando lá nos trabalhos da secretaria. Aí disse, aí essa parte aí, vem uma parte da verba que é para isso, e você vai receber o salário da minha irmã. Eu falei, então tá tranquilo, fiquei. Aqui e acolá eu corri para a sala, o professor faltou, o professor vai chegar atrasado. José, vai lá para a sala para segurar a turma. E aí eu fui percebendo assim que eu tinha perfil, pelo menos para segurar os meninos dentro da sala. Aí eu digo, não, vai dar certo. Aí quando foi no final do ano, justamente, eu fui chegando no final do ano, aí era hora de decidir com relação ao caminho na faculdade a seguir. Então eu adiei os planos de fazer ciências políticas, apesar de gostar muito, mas aí eu optei pela licenciatura, pela questão do currículo e para ter uma oportunidade na sala de aula. Aí depois, já, né, decorrer do tempo, para aprimorar um pouquinho o meu currículo, eu fiz o curso de Geografia, a graduação em Geografia. Essa tua vivência com a política, tu é natural daqui de Santa Cruz? Natural, nascido e criado em Nideu Matuto. Qual é a primeira eleição que tu lembra de Santa Cruz? A primeira eleição é marcante demais, cara. Eu fui coroinha durante 10 anos. Ah. E assim, minha família sempre seguiu um grupo, como todas as famílias naturais daqui, aí segui um grupo e aí eu me bati na época em contradição, porque eu acompanhava um candidato que não era do grupo que minha família acompanhava, né? Minha família gostava. E o candidato que eu acompanhava era nada mais, nada menos do que Padre Bianchi. Ei, cara, aquela eleição que Padre Bianchi concorreu, né? Não ganhou, perdeu para Hernando, né? Foi para Hernando, foi? 88? Acho que foi. Acho que é 88. É, pra Hernando. Pra Hernando. E eu lembro, às vezes, né? Acho que não é 88, não. Acho que é 90 92? Acho que é 92. 92, Acho que é 92. Pode ser. Ou 6. Ou 96. 96. Eu É. tava um pouquinho mais distante, porque... 96. eu tinha, 86 é a primeira Não, de Hernando. 86 eu tinha 3 anos. 88 é a primeira de Hernando. Hernando. Aí 96, é. 96. Foi assim, eu era coroinha e foi justamente no período que o Padre Bianchi saiu, né, quando ele perdeu a eleição. Já estava com 2 anos, né, sendo coroinha. E aí, assim, eu sempre fui muito... Como é que eu posso dizer? Cara, não dizia que eu era enxerido, né? Porque eu sempre me colocava à disposição. Quando tinha a missa de manhã e depois o padre ia celebrar numa comunidade rural, no domingo, né? Geralmente, numa comunidade rural, Pará, Poço Fundo, né? E eu sempre queria ir. Eu gostava de acompanhar. E aí, quando veio a eleição, eu disse, não, vou continuar. Eu sou coroinha do padre e o padre está concorrendo aí com o galeguinho do Zóio Azul, mas eu vou com o padre. Para onde ele for, eu vou. Só não voto nele. Se eu fosse eleitor na época, não votava. Talvez se fosse hoje, mudasse as coisas. Mas aí o que acontece? Eu ia com o padre e quando a gente chegava, aí o padre geralmente já voltava correndo para pegar, né? Geralmente acontecia um movimento ali, meio-dia, 11 horas, meio-dia, acontecia um movimento. E eu chegava com o padre, deixava o padre lá no comício, que o padre parava o carro próximo onde estava o comício dele, né? Nesse horário. E eu deixava ele lá e corria para frente da casa de Hernando. Eu me lembro 3 vezes que aconteceu isso. E, cara, eu ficava tão mexido. Digo, rapaz, o padre é tão gente boa, mas eu não sou do grupo dele. E isso mexia comigo, sempre mexia essa coisa de grupo. Aí só depois, quando eu comecei a votar, é que eu... Besteira, negócio de grupo, não dou importância mais para isso. Grupo não, pessoas, né? Pessoas, analisar currículo e histórico, tudo mais. Aí sim, a gente vai votar. Sempre foi assim.
Desde que eu comecei a votar, desde que eu tirei meu título, foi dessa forma. Mas naquele ano eu me vi numa contradição muito grande. Eu acompanhando para todas as missas, mas não queria que ele fosse candidato, não, porque se eu votasse, eu não votava nele, não, porque eu era do outro grupo. Mas assim foi. Acho que foi a primeira eleição que eu participei de fato. Assim, direto, ver como eram as coisas. E eu acho que eu sempre tive uma inclinação para essa questão social, Alex. Eu acho que eu sempre tive. E por isso a eleição era o lugar, a política era o lugar de se fazer alguma coisa. Eu acreditava. Hoje eu talvez não acredito mais tanto, né? Eu acho que talvez na escola eu faça mais do que muito prefeito por aí. Mas eu acreditava muito que a política era. Por isso que a minha intenção ali de estar junto, de acompanhar. E acompanhei, veio na época do Conselho Tutelar, eu estive presente muito em conversas, bastidores da política, porque mesmo sendo conselheiro tutelar e sendo um órgão à parte, né? Mas você participa de eleição, você acaba tendo aproximação com pessoas eu tentei ainda segurar um pouquinho para não falar o nome, mas eu não tenho como não falar. E Jéssica, né, a vereadora Jéssica, ela teve uma participação muito grande nas minhas eleições. A gente sempre teve uma ligação muito forte nesse sentido, né? Eu nas eleições dela e ela nas minhas eleições. Até o momento que a gente, né, trilhou caminhos diferentes. Eu resolvi ficar só na educação e ela, né, continua ali. Então, assim, a gente hoje somos amigos, conversamos muito, às vezes umas conversas meio acaloradas, né? Faz parte, né? Mas, assim, então, assim, a minha trajetória ali no pré, né? Não vou dizer pré não, porque eu nunca fui político de verdade, mas assim, naquelas intenções que eu tinha de pleitear um dia, quem sabe, participar de bastidores mais de dentro da política, principalmente municipal, foi acompanhando ela. Então, assim, eu vi muito, né? Acho que talvez por ver também isso, e eu acho que esse lado social talvez me colocou numa condição diferente da que os bastidores da política me ofereciam. E por isso que hoje eu olho assim e digo, não, nem conselho tutelar. Mas então já teve uma intenção de se candidatar a vereador, por exemplo, ou já teve uma sim. intenção? Tive intenção, tive proposta, né? A gente chegou a filiar-se a um partido político. Mas aí é como eu estou te dizendo, vem, né? Decepções. Aí você vê que, poxa, quem pode fazer alguma coisa não está fazendo, velho. Está se lixando, está nem preocupado com a questão social, pô. Está preocupado muito mais com o seu bolso, com o seu bem-estar, com o seu padrão de vida do que com quem está realmente precisando. Aí se eu chegar, né, minha mãe assim, me chamava muita atenção. Para de andar com esse povo, para de andar com esse povo. Daqui a pouco tu se torna um deles. E tu sabe que não existe político honesto. E ela dizia assim, e eu dizia, caramba, mãe tá certa, né? E eu dizia, oh, mãe, mas e se um dia eu chegar, aí vai ter um político honesto, porque eu não vou estar tirando de ninguém. Ela disse, meu filho, não é assim não. E aí eu acompanhei outras pessoas também lá dentro, hoje que eu tenho muita amizade, muito lá dentro da política. E acompanhando, eu acho que conheci pessoas que entraram na política honesta e que depois não conseguiram se manter. Eu conheci pessoas que, por conta, talvez, de tentar manter-se ali dentro de um padrão de honestidade, foi política de um mandato só. Entendeu? Aí eu digo, talvez eu fosse esse cara, o político de um mandato só. Mas ele não sai. Mesmo não se desviando, mesmo não cedendo, mas ele não sai com imagem boa. Aí eu digo, rapaz, eu estou bem onde eu estou. E até assim,
eu conversei com alguns professores, eu tive um professor lá na Universidade Federal de Campina Grande, muito bom, cara, o bicho era top. Professor de ciência política, né? E ele era assessor parlamentar na Alep. E eu conversava muito com ele sobre essas coisas, né? E ele dizia, Zé Alves, pensa bem, cara, pensa bem. É um caminho quase sem volta, principalmente para o nome. Porque por mais que tu saia com a consciência limpa, para a sociedade tu é sujo. Ele dizia desse jeito para mim. Ele disse, quem não tem coragem de sair porque já perdeu assim, a honra. Aí não liga mais para o nome, essas coisas. É pleitear e comprar volta e não sei o quê. Por isso que talvez não valha a pena. Se tu tem ainda essa desconfiança da tua índole, tu acha que tu vai conseguir permanecer dentro do padrão da honestidade, então não vai não para esses cantos, não. Desiste disso. Vai ser professor, que é melhor para tu. Desistiu. Desisti. Hoje desisti. Né? Hoje eu desisti. Eu não gosto de falar muito do futuro, porque eu gosto muito de viver o presente, Alex. E hoje, o meu presente, ele está numa... Como é que eu posso dizer? Eu estou satisfeito com o meu presente. Entendeu? Estou satisfeito. José, vamos falar da tua origem. É nascido e criado aqui em Santa Cruz. Crescesse em que bairro aqui? Eu cresci no bairro da Nova Santa Cruz, Rua Luísa Mendes. Lá, já mais perto do final do que do começo. Lá pertinho do Riacho já. E nasci no antigo hospital Souza Aragão, né? Na época. Aqui em frente. E agora só tem o terreno. E assim, minha família, tanto meu pai quanto minha mãe, né, são de Brejo da Amado Deus, né? A família deles são de lá. Mas eles, depois de andar por alguns lugares, se fixaram aqui e criaram a família praticamente toda aqui. Hoje eu tenho 42 anos, mas me recordo, né, de uma infância muito boa na Luísa Mendes, sem calçamento, que hoje já tem asfalto, aproveitando os carrinhos de rolimã descendo para o riacho. Era uma ladeira muito, muito boa de descer nos carrinhos de rolimã. As brincadeiras nos terrenos baldios, os campos de futebol que a gente fazia, né? E sempre ali, daquele bairro, acho que o bairro da Nova Santa Cruz. Eu gosto muito de acrescentar, porque a minha adolescência ela foi um pouco mais livre. Meus pais, sempre trabalhadores, cuidavam da gente, mas uma família grande e acabava dando conta de tudo. E eu, na minha adolescência, eu consegui uma forma de escapar de casa, né? Eu dizia à minha mãe direto, um dia, quando eu crescer, eu vou alugar um quartinho e sair dessa casa. Como é que a gente tem os conflitos em casa. Mas, em um momento, eu consegui sair de casa, digamos assim, e para o mundo, sem sair de casa. Né? Sair de casa, que eu digo assim, ganhar o mundo voltando para casa, porque eu comecei a trabalhar cedo, com 8 anos eu andava pelas ruas do bairro vendendo cocada, que mãe fazia. Mãe fazia as cocadas e eu vendia. Aí mãe tinha um controle. Aí depois eu fiquei sabendo que tinha uma mulher que entregava carrinho de picolé. Aí eu digo, oxe, mas vai perder o controle agora. Aí peguei o carrinho de picolé, Alex. Peguei o carrinho de picolé, foi 2 semanas muito intensas, ganhando dinheiro, porque eu andava muito, eu gostava de arriscar. E quando sabia que tinha algum canto que tinha mais gente, eu encostava, fabrico. Eu lembro de uma vez que ali no Dr. Adilson, no terreno ali onde hoje é a Praça Municipal Hélio Monteiro, né? Tinha a pista de bicicross. Era o centro social Era ali, o centro né? social urbano. Isso. E aí quando tem a pista de bicicross ali, eu digo, um sábado à tarde, corrida, era treino, que no domingo tinha corrida.
Eu fui lá na mulher, eu digo, olha, eu quero um carrinho. De manhã eu tinha ido para a igreja, quando foi meio dia, eu disse, mãe, eu vou ali. Poxa, peguei um carrinho de picolé. E aí, nessa tarde, numa tarde eu ganhei o dinheiro mais ou menos de um mês. Porque eu fui, vendi, voltei, peguei, vendi, voltei, peguei, fui, vendi. Estava com muito dinheiro no bolso, preocupado até de ficar com dinheiro no bolso. A mulher disse, olha, não, tá bom, já era 5 horas da tarde. Já. Tá bom, você já vendeu muito hoje, não tem mais picolé para você, não. E eu lembro dessas coisas, Alex, ali na Nova Santa Cruz. Aí eu me expandi um pouquinho, porque aí eu fui muito para a Coab. A Coab, na minha adolescência, eu dizia que eu era da Nova Santa Cruz, mas meu coração era da Coab, né? Por conta das vivências, né? Os colegas, as coisas vão mudando, né? A gente deixa de ser aquele menino que só joga bola, a gente já andava de bicicleta, então a gente saía na noite rodando as ruas de Santa Cruz de bicicleta. Tu estudou aonde? Dona Tila mesmo, não? Não, nunca estudei no Dona Tila. Tive uma oportunidade de ir ao Dona Tila como professor já, mas eu estudei, né? Trabalhamos juntos lá também, né? Foi. Meus primeiros anos foi na Escola Maria Lúcia. Minha alfabetização foi no Centro Social Urbano, mas como anexo do Maria Lúcia. Maria Lúcia só tinha 4 salas. Sim. E aí, primeira, segunda, terceira, quarta série. E não tinha oportunidade para alfabetização, mas só que precisava, e aí criaram um anexo lá. Eu tinha 6 anos, eu conheço a história, mas eu não... e aí eu lembro que tinha 2 tias, elas não lembram mais de mim. Esse dia eu conversei com uma, mas ela realmente não lembrava desse detalhe. Tia Thelma, né? E tia Sansão, a gente chamava tia Sansão, tia Assunção. E foram minhas professoras, as professoras que me alfabetizaram lá nesse anexo do Maria Lúcia que tinha lá no Centro Social. Eu me lembro que foi assim, o ano da escola, né? Quadrilha junina, né? Foi ali que começou. Eu tenho foto dessa quadrilha ainda. A formatura do ABC. Então foi ali. Onde hoje é o Dr. Adilson, né? Foi naquele espaço ali que começou a minha trajetória escolar. Aí depois, primeira série, eu fui para o Maria Lúcia e estudei em Maria Lúcia até até terminar a 5ª série. Aí 6ª, 7ª e 8ª foi Luiz Alves e depois Dr. Adilson. Dr. Adilson porque eu fui para o Padre Zuzinha quando eu terminei o fundamental. Eu fui para o Padre Zuzinha porque tinha turmas de médio lá, né? Só que depois, 2 meses eu estudei lá, em 98 começou a funcionar a escola do Dr. Adilson. Aí era na esquina de casa. Aí eu digo, mãe não queria que eu estudasse à noite. Acho que mãe já sabia de muita coisa, mãe previa meu futuro. E ela disse, não, você não vai estudar à noite, não. Mas aí quando apareceu, não, é aqui do lado de casa. Eu acho que é melhor. Aí ele disse, pois tá bom, vou lhe matricular. Ela se arrepende até hoje, eu acho. Não se arrepende mais não, porque ela não lembra. Mas assim, Dr. Adilson foi uma escola para tudo. Né? Desde as minhas desistências no ensino médio, as minhas malandragens da adolescência e depois a casa que eu não me tornei professor de verdade, né? José, vamos falar de música. Tu é um cara que gosta de falar de música também, a gente sempre fala sobre. Ali na Luísa Mendes, molequinho, saindo para pegar um carrinho de picolé, saindo para vender cocada. Qual a tua lembrança do que tocava no rádio? Qual a tua primeira lembrança quando se fala de música? Cara, eu tenho umas recordações muito bacanas, que ainda hoje eu falo para os meus alunos, quando a gente fala de urbanização, né, dentro do conteúdo, aí eu gosto de lembrar isso aí. A gente tinha um rádio em casa que tocava a Rádio Vale, AM, né, na época. Era o que tocava, então eu escutava de tudo, porque tinha um programa que tinha um estilo musical para cada momento. Roberto Carlos, eu escutava no rádio. E acompanhava já algumas músicas. Mas a música nordestina, ela veio assim muito, muito presente, porque era o momento que eu estava mais em casa. Eram as manhãs de sábado. Tinha 2 programas mais marcantes.
Um era Vaqueiro na Fazenda, com Joãozinho Aboiador e seus convidados. E o outro era No Terreiro da Fazenda, com quem? Natália Arruda. Ah. E eu me lembro muito bem, algumas vezes, que a gente estava escutando, e mãe sempre gostou também de escutar ali, porque faz parte, realmente, tá enraizado na cultura da gente, né? Essa cultura tá enraizada. E aí mãe fazia um bilhetinho pedindo uma música e para mandar para a comunidade das Queimadas, é a terra de mãe. E aí eu pegava o bilhetinho e saía de casa andando até a Rádio Vale. Cara, que caminho tão longo. Eram as trilhas por dentro de mato. A Rádio Vale, antes de se tornar FM e mudar aqui pro centro, sempre foi ali na Sempre. saída para onde vai para Malhada Isso. hoje, né? Pro Pará, Ali, né? Hoje não tem, ali do lado do posto de gasolina, Tem onde uma hoje academia, é né? uma academia, né? Isso. E, cara, porque tinha a Coab, já tinha a Coab. Depois da Coab, o que hoje a gente conhece pelo Polo dos Pacos, aquela área ali, não tinha mais nada. Aliás, a Coab era 2 ruas só. Depois foi que cresceu um pouquinho, foi esticando para trás, né? Mas era 2 ruas. E aí depois era mato. E a gente trilhava ali pelo meio. Era muito longo o caminho. A gente, cara, eu passava dentro de campo de futebol, eu passava pela beira de Barreiro, Riacho. Cara, eu passava por muita coisa quando eu ia na Rádio Vale levar um bilhete. Levar o bilhete, entregava na portaria, mas ficava esperando lá. Mãe dizia, fica esperando para ver se o radialista pega. O locutor pega. E sempre era mais no programa ou de Joãozinho. E eu lembro do programa de Natália, mas eu acho que um dos programas que mãe mais escutava era os Violeiros do Vale. Os Violeiros do Vale. Cara, era muito bom. Seu Amado Dias. E tem uma história bacana que a família Dias, né, muito me ensinou. Muito. Eu digo Dias porque eu tive 3 professores da família Dias. Apesar de só ter Claudenice como professora oficial, professora de língua portuguesa. Foi professora minha também. Foi minha professora lá no Dr. Adilson. A gente comenta hoje. E depois trabalhamos juntos. Com muita nostalgia. Né? Trabalhamos junto na Dona Tila. Na Dona Tila, e hoje eu trabalho com ela Sim. lá no Pazuzinha. A gente comenta com muita nostalgia. Mas eu tive outros 2 professores da família Dias. Né? Eu gostava de escutar Seu Amado lá no programa do Violeiro do Vale, mas eu aprendi a gostar de rima com um cara que ele nem sabe disso. Clécio Dias. Dr. Poeta Clécio. Clécio Dias. Poeta, cara. Acho que um ícone santa cruzense. Clécio, uma vez, a gente estudava juntos. Eu não lembro se era na mesma sala, porque tinha 2 turmas de terceiro lá. E eu não lembro, lá no Dr. Adilson. E Clécio uma vez fez assim, do nada, rimou. Eu não posso dizer aqui, porque fere a imagem de um outro colega. Mas ele rimou ali. Caraca, como é que tu faz isso, velho? Do nada tu puxa assim. Aí isso se chama rima. Aí eu digo, eu quero aprender isso. E da escola, eu estava no 3º ano, mas eu não escutava, ou talvez eu não prestasse muita atenção, nunca fui um aluno muito atencioso. E eu quero aprender isso. O outro professor foi Todd, por conta que, na época do conselho tutelar, Todd me ensinou muita coisa. Né? Ali, Todd também foi conselheiro junto, né? E eu aprendi muita coisa com Todd ali do conselho. Mas Todd marcou, né? No trabalho profissional. Mas Claudenice, como minha professora, né? E Clécio, do nada, assim, me puxar uma rima, um estrofe. E eu digo, rapaz, eu gostei disso. E toda vez que eu me lembro, às vezes quando eu estou escrevendo alguma coisa em casa, que eu sou um péssimo declamador. Não gosto muito de declamar, não. Mas eu gosto de escrever. Aí, quando eu estou escrevendo, eu sempre me lembro de Clécio. Eu sempre me lembro. Porque eu acho que é uma coisa que está no sangue. E eles dois, de Seu Amaro, a questão da rima. E Seu Amaro rimava nas cantorias. Né? Amaro, me lembro outros nomes, né? Helene Severino, estava ali sempre. Moreira do Caldeirão. Era esse povo que me ensinou a gostar da cultura nordestina,
entendeu? Eu escutava e mãe cantava, mãe acompanhava lá na rádio, depois mãe na máquina, eu do lado da máquina de mãe, às vezes, cortando, né? A gente chamava de desencangar as peças, separar as peças, e mãe cantando e eu acompanhando, e eu aprendi a gostar de música, da cultura nordestina assim. E depois, quando adolescente, que eu fui para a rua, como eu disse a tu, aí eu aprendi um outro estilo, conheci outros estilos. Foi quando eu me identifiquei muito, que aí acho que foi ali que surgiu o interesse pela causa social, foi porque eu comecei a escutar rock. Sim. Eita, cara, que nostalgia. E quais foram as primeiras coisas que chegaram de rock? O que chegou de rock primeiro para mim, ali na minha adolescência, foi... eu já tinha, né, algo nacional que eu escutava por alto assim no rádio, mas eu não tinha acesso. Foi algumas vezes que eu fui participar de eventos na UESC, Sim. o Capibaribe Rock, né? E contato com alguns, né, daqui. Eu tinha um cara que eu gosto muito dele, né? Acho ele um cara muito bacana assim para a questão da música. Eu vi ele aprendendo a tocar violão na calçada de casa, da casa dele, e eu dizia, "Bicho, eu nunca me interessei por tocar, Alex. Nunca tive interesse assim. Olhava assim, eu acho bonito, mas não é para mim não. Eu tenho muita coisa para fazer, não vou querer aprender a tocar não. Mas aí eu via, às vezes, Saulo tocando, Saulo Alves. E aí eu via Saulo tocando, o bicho aprendeu sozinho, pô. Ele pegava a revista, comprava a revista lá, pegava um violão e começava a dedilhar e aprendeu a tocar. E hoje ele toca gaita, ele toca sanfona, toca piano, toca tudo. Aí eu admiro muito, assim, a garra dele, né? Então, o rock, para mim, foi como... Sabe, eu tinha, né, os violeiros e tal, o forró, mas abriu. Cara, o mundo é muito mais do que o que eu vivo, velho. Eu tava num mundo fechado. E aí o rock trouxe as letras, o estilo de vida, o skate, que eu nunca andei de skate, nunca aprendi a tocar, mas aonde tinha uma galera que vestia a blusa de Legião Urbana, né? Ou passava com como é que a gente chamava? Bermudão. Eu, molecote, acompanhava porque eu sabia que eu ia aprender ali alguma coisa. E o estilo de vida sempre me encantou, né? Largado e tal. E depois, já com um pouco mais de possibilidades, eu comecei a conhecer. Eu lembro de uma vez que eu estudante, lá no doutorado disso, o cara chegou para mim com uma fita de Legião Urbana, me passou um cano, o cara chamava-se Beto, não sei se esse Beto ainda anda por aqui, uma fita de Legião Urbana. Aí me vendeu a fita, Deus, vou comprar essa fita, toca música de Legião Urbana, e Legião Urbana eu estava começando a conhecer, e tinha uma letra já bem marcante, que país é esse e tal. Aí eu comprei a fita e eu digo, eu vou escutar em quê? Aí ele disse, olha, eu tenho um sonzinho para vender também. Sabe aquela história do me compra o periquito cantor e depois o compositor é mais caro, né? É mais ou menos assim, não lembro, de lá de Lisbela, né? E aí eu digo, bicho, ou foi o contrário? Não, foi o contrário. Ele me vendeu o som e depois foi quem me vendeu a fita de Legião Urbana. Eu comprei o som e eu escutava rádio, mas não era o que eu queria escutar na época, foi assim mesmo. E aí ele disse, agora eu tenho uma fita para te vender que tu vai gostar. Que é daquela música que a gente de vez em quando escuta e tal. É Legião Urbana. Eu digo, oxe, eu quero. Quanto é? Aí era mais caro do que o sonzinho que ele tinha me vendido, que era um sonzinho quadradinho pequeno. Aí eu digo, oxe, mas eu quero. Eu estava trabalhando, já ganhava dinheirinho. Eu digo, oxe, eu quero, comprei. Aí comprei Legião Urbana e depois, com pouco tempo, começou a chegar outras coisas para mim, né? Paralamas, chega Engenheiros, e chega uma coisa que me encantou mais do que qualquer outra. Chico Sainz, Nação Zumbi. Eu ia chutar isso. Eu ia chutar Chico Sainz. Vou ter deixado. Menino,
Cara, Porque fez sentido tudo que tu tava conhecendo de novo, de Legião, de Paralamas, tudo isso, e fez sentido com o que tu ouvia, né? Os cantadores, os violeiros, Joãozinho, não sei o quê. Tava Chico Sainz é tudo isso ali junto junto, né? pô. E principalmente, Alex, cada música é uma tapa na cara da sociedade. Cada música. E aí eu me interessei. Josué, quem é Josué? Peraí, deixa eu ver quem é Josué. Cara, eu era estudante ainda, né? E eu trago Josué para minhas aulas agora. Josué é geógrafo, pô. Sim. Josué de Castro. Menino, aquele cara escreveu um texto, Geografia da Fome. Chico Sainz colocou melodia. Eu acho que a letra é de assim, né? Eu costumo dizer que a letra é de Josué. Chico Sainz colocou a melodia. Cara, ele transcreveu ali em rimas tal o que Josué tinha escrito em Geografia da Fome, que eu acho que é um texto tá lá, eu esqueci agora a data do texto, não sei se é 57, tão atual, bicho. Parece que ele tá vivendo a realidade da gente. E cada música que eu escutava de Chico Sainz era um aprendizado. Tudo isso dali assim, aprendi muito. Acho que essa coisa da causa social veio muito por isso, entendeu? Eu escutando, eu acho que 80% nas oportunidades que eu tinha, porque também não era muito, né? Eu sempre estive trabalhando e tal, tinha meus compromissos, nunca deixei, viu? Mesmo com a mente um pouquinho mais aberta, mas eu nunca deixei as coisas da igreja. Eu tive uma participação muito boa. Hoje eu fico mais na parte de participação como leigo, mas eu tive uma participação boa durante toda a minha vida na igreja, né? Desde o tempo que eu era coroinha, passando pela catequese de crisma e outros, JC, SCC, tudo, eu fiz. Depois que eu casei, fiz SCC, trabalhei tudo. Então, assim, eu sempre fui muito ligado a isso. E eu entendia que a igreja era um lugar de se fazer acolhimento social, de se fazer um serviço social, além do que o município se propõe, institucionalizado ali, mas para além, a igreja era um lugar. Então, eu tentava ali. Foi isso que me levou para o Conselho Tutelar, porque eu participava de um grupo, né, uma pastoral social, que a gente chamava, Pastoral do Menor, onde eu tive um contato com a galerinha. E quem teve contato com aqueles meninos ali, né, os famosos Pelezinhos da cidade, né? Então eu vi de um a um se acabando, e aí conhecendo a realidade das famílias. Cara, essa coisa vai muito além do que a gente acha que é. Talvez por isso eu me identifiquei tanto com o trabalho lá no presídio. Eu não sou defensor da criminalidade, nunca vou ser. Mas eu sou defensor da humanidade. Onde tiver um ser humano, eu vou estar defendendo ele de alguma forma. Não vou defender o crime, não vou defender esse tipo de coisa, mas o ser humano eu vou defender sempre. Então, tudo isso. Aí, quando chegou ali em Chico Sainz, acho que foi o encontro, um momento muito marcante mesmo. Mas, como eu disse a tu, né, o rock estava presente nessas paradas, e eu sempre acompanhei, né, com toda a edição do Capibaribe Rock. Agora eu tenho o Motofest, sempre que eu posso eu vou, né, escuto em casa, corrigindo minhas provas, eu estou escutando, né, um rock e tal, é isso. Antes da gente continuar o bate-papo aqui, José, deixa eu chamar os nossos parceiros aqui. 2 minutinhos, a gente já está de volta aqui com o professor José Alves. No Instituto Albert Einstein, o cuidado começa no olhar que recebe, no sorriso que acolhe, na certeza de que ninguém caminha sozinho. No IAE, cada conquista é celebrada como se fosse nossa. Um trabalho em conjunto, passo a passo, que vira história, memória e futuro. IAE, onde a educação é afeto, é vínculo, é família. Rafa Burger, um show de sabor em cada mordida.
Seja bem-vindo a Toque Secreto. Aqui tudo nasce do zero. Criamos, cortamos e costuramos cada peça com cuidado. E é por isso que nossas lingeries se destacam no atacado. Trabalhamos com uma grade completa, do P ao plus size, e com a cartela que seus clientes vão amar. Quer aumentar o faturamento da sua loja? Fale com a gente agora e leve o melhor da moda íntima direto da fábrica para o seu negócio. Muitas pessoas começam antes sem estratégia, fazendo publicações aleatórias e esperando resultados. O problema, marketing improvisado não gera vendas. Quando cada etapa é feita com método, o resultado aparece. Mais visibilidade, verdade e, claro, vendas. Esse é o momento de iniciar seu marketing com estratégia e resultados reais. Fale com a gente e planeje o sucesso da sua empresa. Muito bem, estamos de volta. Agora sim, professor José Alves aqui falando da sua trajetória, falando do seu gosto musical também. E nós pedindo para você se inscrever aqui no canal do Sulancast TV. Se inscreve aí no canal, deixa seu like, compartilha esse episódio. Depois volta para ver os episódios que já passaram por aqui também. E segue a gente lá no Instagram, @BaratoTotalPodcast. Durante toda a semana nós estamos postando cortes desses episódios lá no Instagram. Beleza? Vamos lá, José. Agora é a parte boa, a parte polêmica. Vamos para essa parte agora. Dentro da área da música. Primeiro, nós queremos saber aqui qual a banda de estimação de José Alves. Mastruz com leite. É Mastruz com Leite? É Por Mastruz. que Mastruz com Leite? Porque eu dancei mais Mastruz com leite. Mastruz com leite, cara, porque foi a primeira banda, né? A gente falando de banda. Então, Mastruz com leite tá lá no início da minha vida de forrozeiro, né? Então, quando você assim, ó, Mastruz com leite, uma vaquejada, um show, cara, tinha os bailes aqui em Santa Cruz, é porque a juventude hoje não vai saber o que é isso, não. Mas o Ipiranga, o Cabana Clube, cara, era cada festa que você se realizava ali. E eu sempre tive muito isso comigo. Eu nunca ia pra festa com a intenção de arrumar uma namorada, Alex. Minha intenção era dançar forró. Dançar. Era dançar, né? Quando era festa de forró, eu ia dançar forró. Quando era festa de rock, eu ia me libertar lá no meio da roda. E assim, cara, Mastruz com Leite canta ali no início, né? Principalmente, né? Canta o Nordeste de uma forma muito prazerosa de ouvir. Então, eu escutava, né, Mastruz com Leite. Nunca fui muito... Se você me perguntar o nome dos cantores, é minha banda de devoção, assim, porque eu gostava de dançar, eu ia para festa dançar. Então, não parava na frente do palco. Gostava de escutar a música de Mastruz com Leite, mas gostava de estar dançando. Mas tive, né, outras bandas que eu assim, sempre gostei muito, Magníficos, né? Tem uma história bacana com Magníficos. Eu fui para diversas festas de Magníficos. Calcinha Preta, Limão com Mel. Isso aí tudo tá dentro do meu repertório, da minha playlist. Do rock seria Chico Sainz. Primeiro Chico Sainz, apesar que assim não é do movimento Mangue Beat, que está envolvido com essa música mais alternativa, mas é dali. Mas aí tem né, várias outras que eu gosto. Agora sim, assim, o rock mesmo é Charlie Brown. Ah, Charlie Brown, né? Charlie Brown, eu acho que Charlie Brown é como se fosse... Como é que eu posso dizer? Charlie Brown era meu Chico Sainz do Sudeste. Assim, letras, questão social novamente, batendo aí na porta. Né? Sim. E o skate? Influenciou a andar de skate, não? Bicho, eu tentei umas 3 vezes andar de skate.
Tem um cara, bicho, eu não sei se eu posso estar falando o nome desse pessoal, mas tem um cara que andava de skate que eu parava assim, na antiga Praça do Estudante, que agora os meus alunos chamam Rodão. Sim. Sabia que me chamam Rodão? Sim. Eu não sabia, não. Fui saber esse dia. O cara chama Pra Rodão. mim é Praça dos É Praça do Estudantes, Estudante. Você vai para a Praça do Rio, Praça do Estudante, pessoal, ali é o Rodão. Tá bom, vai. E eu me lembro que não era fixo, né? Agora tem pista, tudo, mas não era fixo. A causa do skate, cara, é uma causa muito bacana. Mas tinha um cara, o cara era Dick. Acho que conheço, Dick. Dick, um cara grandão. E ele andava de skate, acho que foi um dos primeiros que inventou essa coisa de andar de skate aqui, talvez. E eu sentava lá naquela parte e ficava, pô, uma tarde de sábado inteira assim, olhando o cara levantar, cair, botar o skate pra frente, pular em cima, girar o skate. Eu olhava assim. Uma vez ou outra, a gente quer pegar aí o skate aí, né? Vou, mas não, deixa, eu vou não. Eu vou cair, vou me machucar, não tem jeito para essas coisas não. Mas eu sempre fui muito admirador dessa galera alternativa mesmo, assim, sabe, Alex? O skate, o bicicross, são que agora assim, alguns desses esportes ganhou muita visibilidade e tal. Mas quando não era considerado esporte, quando era uma coisa mais de rua mesmo, Marginalizado até. marginalizada, eu acho que é isso, bicho. Eu sempre tive essa tendência, né, pra gostar daquilo ali. E eu olhava assim, eu digo, o cara tem garra aí, eu baculejo da polícia ali. Não, eu tô limpo, aqui, pode me revistar e tal. E o policial, mas por que tu tá aí com essa roupa? E essa blusa aí, não sei o quê. Isso é roupa de maloqueiro. Cara, roupa de maloqueiro, e maloqueiro tem roupa, hein? Enfim. Aí eu sempre gostei. E Charlie Brown, com a conexão ali com o skate, aí né, faz muito sentido. José, a literatura de cordel é uma coisa que pega muito, né? Que é marcante assim na tua vida, né? É como eu disse a tu, lá, né, no ensino médio, lá com o Clécio, eu vi as primeiras rimas que eu gostei. Que é como eu disse, eu acredito que eu tenha visto antes, aí me perdoe os professores, né? J. Oliveira, os professores de língua portuguesa, me perdoem aí. Mas tem um Né? momento que Mas pega, né? caramba, não sei se eu já tinha visto isso em outro momento. Foi com o Clécio. Quando o Clécio fez aquela rima ali na hora, porque eu escutava no rádio, mas eu achava que era uma coisa muito além do que eu podia pegar, viver ali. E quando o Clécio soltou ali, eu digo, puxa, bicho, eu acho que eu consigo fazer isso. E aí, assim, eu gosto muito da literatura de cordel. Sempre estou escrevendo alguma coisa, mas só que a minha literatura de cordel, a minha inclinação, é mais para as vivências mesmo. Textos sobre os lugares que eu trabalho, eu fiz texto sobre o Dr. Adilson, eu fiz sobre viagem que a gente fez, por exemplo, levar os estudantes para conhecer a universidade, e aí eu contei em rima toda a trajetória, desde a hora que a gente saiu atrasado da escola até a hora que a gente chegou, passando pro shopping e tudo. Então, eu sempre gostei muito de escrever sobre essas coisas, mas eu gosto de rimar. Em alguns momentos, eu arrisquei rimar um pouquinho com outras coisas. Se quem olha meu Instagram, vai ver que, por exemplo, quando eu tenho a oportunidade de fazer uma homenagem para minha esposa, eu sempre gosto de colocar um estrofezinho de cordel. Momentos assim que eu gosto de colocar, mas é mais do dia a dia mesmo ali das coisas. Casamento matuto no São João, eu gosto de fazer ele rimado. Eu fiz um agora no Pazuzinha, foi muito engraçado, cara, muito engraçado. O enredo, onde o padre abandona a batina e casa com a noiva abandonada, cara, foi muito engraçado. Né? Lá no IAE a gente fez, e eu lembro Isabel chateada, porque no enredo do casamento dela, eu coloquei ela para ser freira, a ser abandonada e depois ser freira. Ela disse, eu quero casar. Eu disse, não, esse ano tu vai ser freira. Aí no outro ano ela acho que casou, não foi eu que fiz, não.
no ano que ela finalizou lá, mas eu lembro que ela dizia, eu quero ir casado, não quero ir ser freira, não. Mas eu gosto sempre de colocar a rima nesses momentos. E quando chega o mês de junho, tem uma música que diz assim, quando chega o mês de junho, dá um desassossego. É eu. Quando vai chegando o mês de junho, eu fico desassossegado, eu quero rimar, eu quero vivenciar essas coisas. A quadrilha junina, cara, eu sou fã. Eu dancei as quadrilhas ao som de Bill Marcelino, né, chamados ainda pelo o pessoal, né, da família Amaral. Cara, dançar ali era um tempo bom de dançar quadrilha. E eu dançava se tinha 30, eu dançava às 30 do mês. É por isso que eu desistia, né, de ir para a escola, porque as quadrilhas começavam 30 dias antes do São João. Aí 30 dias de quadrilha, mas as noites de festa do São João eu me perdi no conteúdo, aí depois não ia mais não. José, pra gente encerrar, a gente vai encerrar com um versinho aí que você trouxe pra gente. Mas antes disso, quando você fecha os olhos, pra onde você volta? Pra um lugar, pra uma situação? É porque depende muito, né, da vibe. Quando eu fecho os olhos, Hoje, nesse momento. Nesse momento eu volto para as quadrilhas, eu volto para as festas juninas mais marcantes, né? Momentos de experiências culturais, assim mesmo. Mas assim, é muito relativo, Alex. Porque a gente está falando aqui agora de música, de São João e tal. Aí me bate essa ideia. Mas assim, eu acho que um momento, como eu costumo dizer, hoje, né, da minha vida, e que eu fechando os olhos, eu volto, e assim, aquele foi o momento, é o momento que eu fui para a sala de aula. Acho que assim, tem muita, como é que eu posso, é muito forte para mim. É muito forte porque, como eu disse a tu, não fui um aluno muito assíduo, não era muito participativo e tal. E chegou um momento, cara, que eu me vi dentro de uma sala de aula e eu era professor e eu digo, rapaz, se eu estava buscando algo, eu trabalhei com muitas coisas, né? Se tem algo que eu tive estamparia, eu fui empresário, eu tive estamparia já. Ganhava até dinheiro na estamparia, né? Era promissor o negócio, mas aí veio o conceito tutelar depois, aí eu deixei a estamparia. Mas assim, aí a sala de aula, eu digo, peraí, se eu estou procurando um lugar que eu me encaixe, que eu não preciso me envolver tanto com essa sujeirada toda, mas que eu possa contribuir de alguma forma com o crescimento de alguém ou da cidade, né? Eu sei que eu estou ainda muito longe dos padrões, né, de exaltação dos professores. Aqui a gente tem um nome de professor, cara, muitos professores bons aqui na nossa cidade que contribuíram com a educação de uma forma muito, que escreveram livros, que criaram projetos, né, que acabou transformando realidades. Mas ali dentro do pouco que eu faço, a educação é o lugar, é o espaço onde me dá essa oportunidade de fazer algo por algumas pessoas. Algo que eu julgo importante para para melhorar, né, a condição de vida daquelas pessoas. Então, quando eu vejo, por exemplo, assim, Alex, um ex-aluno formado, né, curso superior, quando Natan. Sim. Natan, bicho, foi meu aluno lá, doutor Adilson, e hoje é colega de profissão da mesma área, entendesse? Então, Inclusive te substituindo lá me no substituindo lá no Albert, cara, eu fiquei muito feliz, né, de ver ali, porque assim, eu acho que tem, claro, ele teve outros professores, eu acho que não é que eu queira ser o cara dessa história. Não é isso não. Mas tive participação, entendeu? Então isso me coloca. Quando eu vejo o ex-aluno dentro do padrão que a gente ensina que é o certo,
Cara, isso é muito satisfatório, Alex. E aí é isso. Então, eu acho que fechar os olhos hoje e dizer assim, é o meu ponto de partida para o que eu sou hoje é a sala de aula. Muito bem, Zé. Zé, valeu por ter aceitado o convite. Valeu, Pra vir cara. aqui bater esse papo. Foi bom demais. Foi bom, foi muito bom. Eu que agradeço mais uma vez, né, Alex? Porque, é o que eu disse, né? Acho que desde os primeiros, né, a gente está ali acompanhando, incentivando, né, e apoiando, né, no que pode, né, para que o podcast Barato Total, né, dê certo. E quando tu me chamasse, eu digo, cara, eu não sei como é que eu posso contribuir pelo que eu vejo da galera que já passou ali. Eu digo, acho que eu não tenho nada para oferecer, não. Mas eu acho que eu falei tanto aqui que talvez eu tenha contribuído de alguma forma com o programa. Com certeza. Então é isso, eu que agradeço, porque para mim é uma oportunidade muito significante, né, ter a participação. Acho que isso mostra mais uma vez que a gente está indo pelo caminho certo. Se a gente está conseguindo entrar nas brechinhas, né, nas janelas aí da sociedade, então é porque a gente está indo pelo caminho certo. Com certeza. Vamos de verso? Olha, depois, se tu quiser aí fazer os cortes, tu faz, que eu falo muito. Mas tem uma brincadeira que eu faço. Uma vez eu disse pra tu, eu disse, Zé, faz alguma coisa pra mim aí, pra eu gravar. E aí eu fico pensando, eu faço o quê pra Alex? Porque eu não sei o que é que eu não me passa na cabeça. Eu digo, me dá um mote, Alex, pra eu escrever. E tu nunca me desse um mote. O que é um mote, né? Sabe o que é um mote? Tu é músico, tu sabe. É quando tu me dá uma frase, é quando tu me dá algo que eu possa, a partir dali, construir. Aí eu estava me lembrando agora, depois eu vou falar outro versinho, depois tu faz o corte. Aí eu estava me lembrando que uma vez, agora já no Paduzinho, ano passado, um aluno estava bem para baixo, e aí eu disse, foi o quê, fulano? Eu disse, não, professor, eu estou meio triste aí e tal. Tinha acabado de chegar no Paduzinho, só que eu sou assim, sou muito invasivo. Aí eu disse, parece que tu levasse gaia, velho. Aí ele, ô professor, não é isso, velho. Eu digo, ei, tu faz isso não. Aí ele disse, não é bem gaia. A mulher me deixou, mas eu acho que tá meio estranha a história, não sei o que. Eu digo, mas rapaz, mas assim, pô, vida que segue. Aí ele disse, não, pô, é porque mesmo com essa situação, mas eu gosto dela demais. Aí eu digo, isso dá um mote. Aí eu brincando com ele, eu escrevi no quadro. Eu escrevi assim, porque apesar do desgosto, a saudade ainda é maior. Aí eu digo, rapaz, um mote a gente não vai estragar ele assim. Aí eu digo, ó, deixa eu dizer uma coisa pra tu. Aí fui escrevendo no quadro. Eu digo, isso aqui é literatura de cordel. Um sentimento profundo que no peito dá um nó, não passa nem com cachaça ou 10 noites de forró, porque apesar do desgosto, a saudade ainda é maior. Aí eu continuei brincando com ele. O coração que amou, que sofre por um xodó, bate descontrolado. Só de ouvir já dá dó, porque apesar do desgosto, a saudade ainda é maior. Se for no bar tomar uma, a intenção é a melhor, mas pega logo a lembrar e enche de cana o gogó, é que apesar do desgosto, a saudade ainda é maior. Se o coração do amigo tiver quebrado no pó, que ainda estando sofrendo, aceite, não fique só. Que mesmo que tenha desgosto, a saudade ainda é maior. Esse cara hoje voltou com a namorada, tá feliz da vida. E aí, Alex, para finalizar aqui, que eu tinha dito que eu ia fazer uma... Mas antes, Diz. tô dizendo que eu nunca te dei um mote. Não sei se tu lembra que um dia, a gente saindo da academia, tu me desse um. Foi? E eu cheguei em casa, na hora que eu cheguei em casa eu te mandei. Eu disse, é o que eu fiz. Sim. A gente conversando na lembro academia, agora. teve alguma coisa que tu falasse que se orgulhava de ser agreste. Tu dissesse alguma coisa assim. Foi. Pô, eu me orgulho de ser do agreste, eu me orgulho disso aqui. E eu peguei isso. E aí eu cheguei em casa e escrevi e te mandei. E aí eu escrevi assim. Ela diz que quer tudo certo, que eu seja o homem certinho, e isso me entristece. Porque ela quer me fazer o homem certão. Mas eu me orgulho de ser agreste. Foi mesmo. Ai, que bacana, pô. Nunca te dei um mote, mas tu me desse um. Foi. Tá vendo?
Mas quem sabe, né? Aí para hoje, Alex, assim, meio que brincar com esse dia, né? Eu disse assim, pensando na trajetória do Barato Total Podcast, eu disse assim, ó, um bate-papo interessante que na ideia era só um teste, mas foi ficando robusto com o camarada Alex. Hoje está massificado. É o Barato Total Podcast. Valeu, meu irmão. Valeu, Zé. Foi bom demais. Bom demais, bom demais. Valeu. E assim nós encerramos mais um episódio do Barato Total Podcast. Nos vemos na próxima terça-feira. Um abraço a todos e até mais.